e tinha lá uma faixa, até no cantinho da foto ali, desassoreamento nunca mais. Eu falava, não, desassorear o rio não, enchentes nunca mais, desassorear o rio não vai resolver o problema de enchente. E a gente começou a ir atrás disso para entender por que estavam fazendo. Foi desse movimento, junto com todo o Comitê de Velhas, que foi criado um subcomitê aqui, que depois eu coordenei, e a gente se aproximou muito dessa luta ambiental, de entender a relevância do Ribeirão da Prata, de a gente ter um parque municipal, da gente estar tão próximo de uma unidade de conservação que acabava de ser criada. Então, mais uma vez, me veio um pouco dessa identidade de luta e de a gente saber o que a gente quer para a gente, né? Nesse processo, eu comecei a admirar muito toda e qualquer iniciativa que eu via que apontava para um lugar que a gente não esperasse. Que era assim, tem lá nos Cafundó alguém fazendo uma coisa, lá não sei onde tem alguém fazendo poesia, sabe? Sabe dele? Ah, tem um escultor aqui nessa cidade. Tudo. Pois não. Vou ficar aqui. Acho que pro lado de lá, ótimo. E aí, pelos índios ali de 2014, 2015 também, tinha uma moçada que estava fazendo downhill lá na cava de Santa Cruz. Eu comecei a ir para lá, ver esses meninos, como é que esses meninos no fim de semana vão fazer rampa de descida e tal. E os meninos estavam arrepiando, eu achava aquilo bonito demais de ver os meninos criando aquilo. A gente, na pré-história do drone, botou o drone para filmar eles fazendo a descida. Eu falei, putz, é uma cava abandonada de uma mina que não aconteceu, e eles estão transformando isso num lugar de esporte. Que da hora! Qual foi a minha surpresa? Quando eles conseguiram trazer para Raposos a quarta etapa do desafio de ouro de downhill. Eu falei, caraca, está acontecendo uma coisa maravilhosa, igual essa semana está acontecendo. Mas o que aconteceu dessa vez? A mineradora não deixou que acontecesse. Ela disse que o terreno era dela e que aquela etapa do Campeonato Mineiro de Downhill não podia acontecer. E eu fiquei boladaço com essa história. Eu fiquei bolado. É importante que se saiba que até onde eu acessei a documentação de propriedade dessa mineradora é do ano de 2012. Apesar deles estarem aqui desde 1834, a propriedade no documento é de 2012. Por favor. E aí, depois de tanta coisa que eu vi acontecendo, que parecia ameaçar essa identidade que a gente quer construir com as próprias mãos, eu mergulhei um pouco mais para entender essa identidade, né? Que lugar era esse? O que eram as nossas raízes? Para onde que a gente queria apontar? Como que a gente quer se identificar? O que a gente quer ser? Né? Qual que é o lugar nosso de identidade? E aí teve uma coisa que me tocou muito, quando fui pesquisar os símbolos, os nossos símbolos, que é o lance da nossa bandeira, e perceber que o esvaziamento que apontavam para a gente, como se esse lugar estivesse esvaziado, ele tinha muito a ver com o desaparecimento desse elemento do ouro. Era como se o fim do ouro tivesse acabado com a nossa identidade. Eu sou de uma geração que ficou nessa transição, e é bom que a gente tenha uma geração inteira que tenha nascido depois desse ciclo, para que a gente pudesse repensar. E daí eu comecei a pesquisar muito, para entender, ler muito de como que uma cidade inteira tem sua identidade reduzida a um aspecto econômico. É importante a gente perceber, abrir um parênteses aqui, só para dizer que Belo Horizonte também está num processo assim de revisitar a sua bandeira, nesse processo de preparar para cá. Eu achei interessante a gente pensar nesse aspecto. Em 2018, a gente começa a ter aqui em Raposos algumas iniciativas no FMG, uma disciplina de extensão. Os alunos vinham para cá e a gente fez uma série de projetos e movimentos também disso. E eu comecei a ler algumas coisas. Eu acho que aqui estão 3 das principais referências para essa construção identitária que eu tive. O livro do Joãozinho, né, que fala um pouco da perspectiva daqui. Um livro da professora Ione, Mina de Morro Velho, a extração do homem, e Trabalho Escravo e Capital Estrangeiro no Brasil, que também é de professor universitário. Recomendo muito a leitura desses 3 livros. Eles falam e explicam muito sobre esse nosso passado, né? Esse processo me levou para um lugar assim. Há um esvaziamento da nossa identidade a partir de um aspecto econômico
A nossa bandeira traz um luto, ao invés de necessariamente a luta. E será que é esse mesmo lugar que a gente quer? A gente quer viver o luto, um elemento, um aspecto econômico? A resposta é claro que é não, né? A gente tem muito mais do que isso. E eu acho que a gente tem um momento muito propício nessa semana de cultura para a gente entender o seguinte: a Vale recentemente matou 270 pessoas e ela pagou como ressarcimento 37 bilhões de reais por isso. Quantas pessoas foram mortas pela mineração Raposo? Já que tem um roxo na nossa bandeira? Foram 200? Foram o dobro disso? Foram 5 vezes isso? O meu avô morreu como indigente no Rio de Janeiro, tentando tratamento para silicose. E tantos avós e tantos parentes morreram. Eu acho que existe uma dívida muito grande para a gente pensar nesse processo de identidade. Em 2019 eu mergulho de cabeça nesse processo. E aí tem alguns fatos aqui que eu trouxe. Me foi dado mais uma vez lá em 2019 a oportunidade de falar numa audiência pública sobre depois da ruptura de Brumadinho, né, do Córrego do Feijão. E aí o cara da mineradora que estava encarregado de cuidar do nosso território, ele se chama, o cargo dele era gerente de territórios evacuados. Vocês lembram que pintaram os benfios de vermelho, ficou aquela coisa maluca, a gente tentando entender até onde essa lama vai, o que vai acontecer com a gente. E o cara que estava pensado para cuidar daqui era o gerente de territórios evacuados. Peraí, esse território não está evacuado. E aí tem alguns aspectos que eu acho que passam muito por identidade, né? A mineradora, a sede dela funcionava na Casa Grande, porque a senzala já estava demolida. Depois, em 2020, 2022, lama no Rio das Velhas. Eu até trouxe uma foto do Então Brilha aqui, porque em 2019 eu cantei com essa camisa, com meu filho no colo, e foi para mim o momento mais tocante que eu possa imaginar ter vivido culturalmente, a partir dessa construção de identidade. A gente começa um processo de pesquisa, faz mais alguns movimentos. Na Casa Gentil a gente teve a sede do Perma Cidade para pensar uma cidade permanente, né, pegando aí emprestado o termo permacultura. Tivemos uma série de diálogos em 2020, alguns de vocês estavam lá, porque eu me lembro, para pensar a nossa cidade. E aí a gente chega, por favor, no seguinte ponto, para a gente fechar ou abrir essa conversa, abrir essa semana. Esse território aqui tem uma potência tremenda, uma potência enorme. Essa potência, ela é por conta de nós, as pessoas, e também por muitas belezas naturais. Aqui a gente tem ao mesmo tempo a Cachoeira de Santo Antônio e o Robson de Oliveira, né? A gente tem a cachoeira e tem o olhar, que aí eu também não dei conta de colocar uma foto só. Temos o Poço Azul e temos o Poço da Pedra. Isso porque todo o patrimônio cultural, ainda vai ser falado aqui pela nossa professora Marta, isso só para falar um pouco da potência que a gente tem. E aí, a gente chega em 2024. Em 2024, a gente tem que entender que o momento de agora, ele tem uma série de questões que estão sendo tratadas em muitas esferas. De que a gente precisa de uma identidade que ela seja decolonial, que ela esqueça a visão, né, imperialista de quem nos olhou de fora, que ela seja emancipatória, que a gente escolha para onde a gente quer ir, que ela seja autônoma, que a gente possa dizer para onde a gente quer apontar, que ela seja soberana, porque nós é que devemos determinar os futuros e a identidade desse lugar. E aqui, parafraseando, essa semana elas têm que ser de nós para nós. Então, é um momento de a gente pensar nesses aspectos, entender se a gente vinha abordando dessa maneira a nossa identidade. Mais um, por favor. É a chance que a gente tem de escolher se a gente quer
ser tratado por Moscou numa perspectiva pejorativa ou se a gente quer ser reconhecido como um povo de luta. É hora de a gente entender se a gente quer ser chamado de cidade dormitório ou se a gente está a fim de despertar. Porque muitos desses nomes que vão sendo dados para a gente, eles não são a nossa escolha. Eles só são ditos muito tempo para a gente e a gente acaba acreditando. Então, é muito importante a gente entender de onde esses nomes estão vindo para que a gente possa pensar se é esse o nome que a gente quer para a gente. O que a gente tem que evitar nesse processo de criação de identidade? Uma imagem vinda de fora, porque a gente é que sabe o que a gente é. Então, se tem um estrangeiro, um inglês, um minerador que quer dizer o que a gente é, eu acho que a gente tem que tomar cuidado. A gente não pode se deixar levar pelo reducionismo econômico. Não pode ser um negócio, não pode ser só a nossa aptidão econômica que tem que dizer sobre a nossa identidade. E a gente também não pode adotar receita pronta. Ah, esse é o caminho, a cidade do não sei o quê. Não, peraí, a gente precisa estar aqui como a gente está hoje, em diálogo, em conversa, para que juntos a gente consiga encontrar a nossa receita. Então, nesse processo da identidade, a gente precisa construir uma autoimagem, a nossa autocrítica, o nosso ponto de vista sobre o que nós somos e a nossa narrativa. Que história, afinal, a gente quer contar sobre nós? Chega de os outros contarem a nossa história, né? Para quê? Para que a gente tenha orgulho, para que nós nos reconheçamos nessa identidade, para saber para onde a gente vai e onde a gente quer chegar. A identidade serve para isso. A gente não diz primeiro para onde a gente quer chegar e depois a gente descobre a identidade. A gente fortalece a identidade e caminha. E aí, para não deixar de fora a questão econômica, muito da nossa identidade tem um potencial enorme. Pode clicar, por favor. No turismo, a gente pode construir a gente pode ser referência ao esporte ao ar livre, a gente pode ter valorização do patrimônio histórico-cultural, o uso das unidades de conservação, a partir da água, a gente pode ser uma cidade de referência, escola das águas, autossuficiência no abastecimento, por favor. Saneamento, a gente pode ser a primeira cidade da região metropolitana a ter 100% da coleta seletiva, 100% do esgoto tratável. E em termos de preservação, a gente pode, por exemplo, produzir solo, alimento orgânico, recuperar nascentes. Isso para falar de alguns aspectos que eu trouxe aqui. Se a gente quiser mostrar como a identidade pode alimentar questões econômicas. Essa semana é um momento em que a economia criativa tem um monte de gente trabalhando aqui. Se a gente tem recurso para fazer um filme, para fazer uma semana, é dinheiro que entra para a cidade, é produção cultural que a gente gera, é trabalho para um monte de gente, as nossas manifestações, nossos patrimônios materiais. Se a gente tivesse uma espécie de incubadora de projetos, eles pudessem acessar recursos, é uma infinidade de possibilidades que a gente pode construir a partir do que a gente deseja ser a nossa identidade. Bom, eu comecei falando do bloco de carnaval e eu acho, sinceramente, que a gente devia fincar um estandarte de carnaval na nossa cidade. Porque a alegria que a cultura traz, a alegria de poder estar junto e pensar qual é o nosso abre-alas, que alegorias a gente quer para a nossa cidade, como a gente quer cantar esse lugar, é uma construção muito potente. E que a gente possa, nesse processo, construir esse mosaico, né? Que passe de fato e profundamente pelos nossos potenciais, por tudo que a gente acredita que a gente é e tudo que a gente ainda pode ser, e que a gente, a partir dessa semana, ou a partir de cada momento que a gente verifique ou tente entender que identidade é a nossa, a gente dê um passo no sentido dessa construção, porque é ela e só ela que vai permitir que a gente sinta ainda mais orgulho de ser de Raposos. Obrigado. Eu chamo de reflexão, viu? Fiquei ali observando você falar
passaram muitas coisas na minha cabeça e o quanto que faz sentido. Mas eu tenho uma pergunta para fazer, mas eu vou fazer depois que Marta falar. Mas essa questão cultural, a gente acha que cultura é só música, que cultura é só dança. Não é que não sejam, tá? São. Mas existem muitas coisas que entram no espectro da cultura. E quando você fala de uma cidade que pode ser exemplo de água, poxa vida, gente, água é o principal problema do mundo hoje, do mundo. Eu tenho visitado bastante lugares em Belo Horizonte e assim, é iminente a projeção de Belo Horizonte ficar sem água. Imagina, um povo que não tem mais água. Onde é que isso subsiste a cultura, todas as outras coisas? Então isso também é exportar cultura, exportar educação. E, sim, excelentes argumentos e fatos para abrir aí a nossa mente sobre a raposa que queremos e os raposenses que somos. E só para frisar uma frase que os meninos estão dizendo que é o lema da semana, você colocou aqui, de nós para nós, é feito por raposenses para raposenses. Isso faz uma diferença danada, porque a gente é que sabe onde é que o calo aperta e onde é que estão as nossas alegrias. Muito obrigada, viu, Glauco? Marta, agora é sua vez. Muito obrigada. Boa noite a todos. Prazer estar aqui. Boa noite. Eu fiquei pesquisando, eu fiquei pensando desde o dia que os meninos me convidaram. Eu fiquei assim, meu Deus, o que eu vou falar e tudo. Esbolsei um monte de coisa, esqueci aqueles papéis ali. Eu vou ser mais autêntica, mais eu, e vou falar o que eu sinto da minha Raposo. Tá? Uma pessoa que nasceu aqui há 65 anos. E foi um processo bem doloroso, né? Onde eu fui buscar a minha identidade de profissão fora e retornei. E entrei aqui em 2009 na cultura. Mas apesar de estar fora, eu nunca deixei de participar na identidade de Raposo, junto com esses meninos aqui que ficavam lá na minha casa, né? Glauco, Rafael e meu Júlio César. Meu Julinho, né? Né, Rafa? E quanto trabalho vocês me deram. Rafael, Marta faz flor de crepom, faz isso. Marta, me ajuda nisso. E como foi que eu contribuí com gincana, com carnaval, né? Ipiranga na rua, alegoria. Então, eu vou falar dessa identidade que é ser raposense. Eu estou na cultura, estive em 2009 no mandato de João Carlos Conem. Foi um prefeito que me deu muita autonomia e eu fiz muita coisa boa, sabe? Eu retornei agora, estou há 2 anos na cultura. Então aí, cultivando identidade. Raposo é uma cidade que foi construída em 1744, que foi fundada. Ela é rica numa história e cultura. Ela tem a sua história muito ligada, como o Glauco falou, ao ouro, né? Ao ciclo do ouro. Mas ela tem o quê? As suas... Pode voltar para deixar ali, está no primeiro. Ela tem as suas manifestações, os seus prédios são estilos coloniais e tem uma história. Como que aqui tem artista e como que aqui tem pessoas capacitadas, gente com muito dom para a cultura. E quando eu fui em 2009 para a cultura, Deus, eu apanhei, porque eu fui achando que cultura era festa. Vou fazer festa pro povo, vou deitar e rolar, porque eu gosto, né? Adoro carnaval, adoro tudo, então eu vou adorar. Mas eu apanhei porque não é nada disso. Você preservar, pode mudar, preservar, né? Eu tenho, depois vou mostrar depois desse, depois você preservar um povo que mantém ao longo dos séculos
as suas memórias, as suas raízes, ele precisa preservar. Ele tem que preservar a sua memória. E aqui tem muita coisa. Nós temos um patrimônio cultural riquíssimo, né? Nós temos nossas manifestações. E eu fui descobrir que a cultura é preservar sua identidade, é preservar o que você tem, é preservar sua história, seus saberes, seus costumes, e que você tinha que cuidar disso aí. Você tem que cuidar. E o que acontece com os raposenses? E muita gente que às vezes eu me deparo e eu falo assim, ai meu Deus, eu vou chegar e vou abordar, não posso. Por quê? Nós temos alguns bens, né? Nós temos patrimônio histórico, cultural. Nós temos patrimônios que são materiais e imateriais. Os materiais são patrimônios que são tangíveis, são palpáveis. E os materiais são nossas crenças, são os nossos costumes, os nossos valores. É uma herança que nós recebemos do passado, dos nossos antepassados. E é nosso dever preservar essa identidade e não deixar morrer nossa história. E, Raposos, nós temos aqui muitos bens tombados. Nós temos a nossa história, que é os nossos bens tombados, que são a igreja e alguns outros. E temos muitos inventariados. E esses imóveis, eles têm que ser fiscalizados, eles têm que ser mantidos, tem que ser feito um laudo deles. Tem o IEFA, que é o Instituto Histórico, né, Artístico, que você tem que todo ano, a Secretaria de Cultura fala assim, não, a cultura não está fazendo nada. Vocês não sabem o trabalho que é. Porque de um ano para o outro, nós temos o quê? Que fazer o relatório dos quadros. Os quadros dos bens materiais e os quadros dos bens imateriais. Tem que enviar para o IEFA. O IEFA faz o estudo do que foi feito, o trabalho todo que Raposo fez de manutenção, de preservação, de cuidar do que é seu, da sua, né, do que tem aqui. Se não investir, se não fizer esse trabalho, nós não pontuamos. E se não pontua, não vem o ICMS cultural. Esse ICMS cultural, ele é para investir nesses bens, para a manutenção desses bens que não podem ter sua fachada, suas coisas. E aqui em Raposos não tem esse costume, sabe? Eu fui aprender isso e às vezes a gente tem que repassar isso, porque nós temos lá todos os quadros. A biblioteca está sendo colocada lá na última sala da estação. E eu vou querer, ainda vou colocar essas pastas desses inventários, desses relatórios, e fazer uma propaganda para que o povo vá lá e tome conhecimento. Porque quando você chega num bem, né, aqui é Bené, eles não podem mudar a fachada, eles não podem mudar a cor. Por dentro pode, tá, gente? Mas não pode mudar nada. Então, assim, tem que preservar tudo isso. Então, eu vou mostrar para vocês a lista do que nós temos que preservar. E essa lista, ela está sendo atualizada, tá? Nós temos que fazer um relatório de todos os bens que são inventariados para pontuar. Quando eu peguei a cultura, ela estava com acho que 2 a 3 pontos. Hoje, eu recebi agora em julho, a nossa cultura está com 19,66. Nunca esteve com essa pontuação, tá? Ela está com 19,66. E através dessa pontuação, vem dinheiro para manter, que vai para o Fundo de Cultura, onde tem o Conselho de Cultura, que no início do ano nós temos que fazer um plano de
trabalho, onde vamos investir. Se não investir, perde ponto. Tipo, onde nós estamos perdendo ponto em Raposa? Na Capela do Rosário. Tá? Eu estou agora fazendo um trabalho para ver se ela pode ser desculpinizada. Entendeu? Porque o cupim está acabando com coisa. E tem 3 anos que a gente não consegue investir lá. Mas se Deus quiser, esse ano nós vamos conseguir. Então pode passar, Tchê. Então aqui estão todos os nossos bens que são tombados. Esses são tombados mesmo, tá? A igreja, né, a nossa matriz, a capela, aqui é a creche ou estação? Creche, a antiga fábrica de fósforo, que é o Dom Cirilo, ele teve uma reforma, não teve? Teve que passar pelo conselho para poder autorizar aquela pintura e colocar aquele gradil na frente, tá? A estação ferroviária, nós perdemos ponto porque ela estava muito feia. Esse ano nós conseguimos pintar, não sei se vocês perceberam, ela está pintada com pintura nova. E dentro desses bens aqui, tem os bens integrados. O que é integrado? É aquele bem que está lá dentro e que pertence e que tem que ser preservado. Na capela, nós temos a igreja, a imagem de Nossa Senhora do Rosário, tá? E aqui são os bens registrados. O que são os bens registrados? São os nossos bens imateriais. São as nossas tradições. Em 2012, eu consegui registrar as nossas guardas. Me parece que na sua época você teve que mostrar outros documentos, né? Mas as nossas guardas já tem 14 anos que são tombadas. E não sei se vocês ficaram sabendo, essa semana... lá na Praça da Liberdade, dia 3 desse mês de agosto, o reinado, o congado, agora é um bem patrimoniado imaterial de Minas Gerais. Tá? Então, olha o valor do nosso, né? Há 12 anos atrás. E aqui são todos os bens inventariados. Pode passar. Nós temos muito, olha. Então, todo ano tem que fazer o relatório e mandar para poder manter tudo isso, tá? Então, assim, o que a gente tem que fazer? Está mantendo. Ano passado, nós investimos no pontilhão, tá? Eu sei que nós erramos quando tira o trilho, né? Porque, na verdade, a concessão era para deixar os trilhos, mas a gente vai fazendo as coisas e pintamos, e aí vem a educação patrimonial, tá, gente? A secretaria tem a obrigação de fazer a educação patrimonial. Tem que levar para as escolas todo o trabalho, porque o IEFA manda um cronograma de trabalho para falar onde que nós vamos fazer esses trabalhos. Então, nós já fizemos 3 reuniões com a educação, eles já estão com o trabalho, foi dividido todos os bens e eles já estão com os trabalhos nas escolas. Eu trouxe ali um trabalho que foi feito em 2022, se vocês quiserem alguém, por favor, repartir. Esse trabalho aqui foi juntamente com a Anglo Gold, tá? Onde ele mandou um historiador, porque a secretaria não tem a equipe de arquiteto, não tem historiador, mas nós temos uma assessoria que vem ajudar nessa preservação. Então aqui foi feito um trabalho com os professores de Raposos, onde um historiador veio e explicou sobre todos os nossos bens, montou essa cartilha que foi trabalhada com o 5º ano de Raposos, tá? E depois ali tem uma cartilha que eu já encontrei na secretaria, que é Conheça Raposos, tá? Então, assim, é um trabalho muito bom e assim, eu fico olhando o que Glauco falou. Como que é importante a pessoa amar, porque para você preservar, você tem que conhecer e tem que amar.
né? Você tem que conhecer, tem que amar e tem que lutar, tem que preservar. Então, eu estava com o Instagram, agora por causa da política nós vemos, mas eu quero colocar tudo isso. Eu gostaria que a cidade tomasse conhecimento dessa identidade e dessa questão da preservação da sua identidade, da sua cidade, porque, na verdade, nós já perdemos um pouco da nossa história. Quando se tira um prédio da praça, né, Getúlio Vargas, quando muda uma fachada, então a gente perdeu um pouco. Então, assim, é muito importante o conhecer, o ter essa sensação de pertencimento, né? Essa cidade me pertence e eu tenho que cuidar e tenho que preservar, tá? Pode passar aí. Então, tem alguns desafios de preservação. Então, por que acontece muitas coisas? A pressão do crescimento urbano, a falta de recursos e investimento, porque muitas vezes a gente luta para se investir naquele patrimônio e a gente não consegue, né? As mudanças na demográfica e na cultura local. Desafios da conscientização e educação. Integração com identidade local. Então é o povo, né, se integrar, se manifestar e tomar conhecimento do que tem. Pode passar. A preservação do patrimônio cultural em Raposa, Minas Gerais, é uma tarefa que exige um esforço coordenado entre autoridades, comunidade e investidores. É necessário promover um equilíbrio entre a proteção dos espaços históricos e o desenvolvimento urbano, garantindo que a rica herança da cidade seja preservada para as futuras gerações. E aí, são coisas que vão contribuir para essa preservação. Eduque e eduque os outros. Então, se você tomar conhecimento e passar para o povo que nós temos que preservar essa identidade, é muito importante. Apoio de projetos que investiguem e documentem a história local, participe de iniciativas locais, participe das coisas, procure a cultura. Eu acho que o povo, né, não procura pouco, mas agora, se Deus quiser, vão lá, porque ela vai ter lá agora a biblioteca, vai ter uma galeria de fotos do Congado, com muito custo. Nós limpamos, pintamos o túnel da estação. Ele está pronto para receber uma galeria de fotos das nossas manifestações imateriais. Esqueci de falar. Nós temos as nossas culturas, nós tínhamos 4 guardas de Congado: a Rosário, Santa Efigênia, Caboclo do Divino Espírito Santo e o São Benedito, né? Maru de Santa Efigênia, Caboclo, Moçambique, do Reino de Moçambique. Agora temos só 3, porque a mais antiga, do Gentil Lúcio, foi dado baixa no CNPJ dele. Então não tem mais essa aí. Mas nós estamos fazendo lá a galeria de fotos das guardas. Além das guardas, nós temos de tradição que registrado a corporação musical, a cavalhada, a capoeira, a moda de violas, que está sendo muito difícil eu conseguir resgatar, porque a capoeira nós estamos conseguindo resgatar. Mas a moda de viola, nós temos só aquele motorista, eu esqueci o nome dele, Madruga. E está sendo muito difícil resgatar isso aí, mas nós temos. E em 2022, nós temos agora a nossa festa da padroeira também registrada. Então, a prefeitura pode, deve e tem a obrigação de manter esses patrimônios, tá? Tem isso aí. Voluntarize-se, participe de reuniões, tá? Nós temos as reuniões lá, pode procurar, pode perguntar, incentive a educação e a pesquisa e trabalhe junto às autoridades locais. Acho que acabou.
Sua participação e apoio são cruciais para manter viva a rica tapeçaria cultural que faz de Raposa um lugar único e especial. Vamos unir esforços para proteger e valorizar a nossa herança, garantindo que futuras gerações possam conhecer e apreciar a história que moldou nossa comunidade. Então, assim, muito obrigado por estar aqui. Não sei se eu contemplei os meninos com minha fala, com vocês, mas assim, eu gostaria muito que vocês passassem, né, para o pessoal, que nós temos essa obrigação de preservar e manter nossa história. Tá bom? Obrigada. Ô Marta, quando é que você não contempla o que a gente precisa? Oxe, hein? Depois dessas 2 aulas... Bom, eu estou contempladíssima. Alguém discorda? Mas esse aqui, deixa eu conversar um negócio com vocês dois aqui. Porque Glauco trouxe pra gente, eu vou ficar aqui de costas só um minutinho para falar com eles, tá? Glauco trouxe pra gente como é que a gente constrói a nossa identidade enquanto raposense. E a pergunta que eu queria fazer é que desde que eu vi a propaganda sobre o filme dos Meninos de Moscou, eu quero fazer uma pergunta para a geração mais nova. Vocês ainda ouvem Sessão de Moscou? Sério? É porque era uma curiosidade mesmo, porque assim, eu ouço isso desde criança, mas hoje eu tô assim, né, assim, a gente já não tem mais 20 e poucos anos. Hoje eu não vou cometer o mesmo erro lá, Guilherme. Que outro dia eu busquei como se eu tivesse a minha idade e, assim, para ser boa comigo, né? Mas a verdade é que não é verdade, né? E aí eu tinha essa curiosidade, falei, mas poxa, Moscou. E eu achei sensacional a escolha do nome. Então, a hora que eu ouvi, eu falei, eu sei de onde é que vem esse nome. Principalmente a gente que saiu de Raposa para estudar, né? E aí, quando você fala da construção da identidade, você falou de vários bens imateriais. E Marta, na fala dela, também fala, ela falou sobre os bens tombados, mas você também fala desses bens imateriais. E esses bens imateriais somos nós. O capital intelectual que nós temos, o que nós produzimos, mesmo quando não estamos aqui. Nossos costumes, as coisas que a gente leva. E aí eu queria nossa herança. E é engraçado que, gente, eu já morei em alguns lugares, tá? Eu já morei no norte do Brasil, em Rondônia, eu já morei em São Paulo, eu já morei no norte de Minas, e aí eu anotei um negócio. Tem dizeres, né, e ditados que eu comecei a falar assim, porque lá na minha terra se fala assim, só para me perguntarem de onde é que eu era. Porque eu falei, gente, vocês vão ter que saber o que é Raposa, vocês vão ter que dar uma pesquisada. E aí eu queria que vocês dois, vocês decidem aí quem fala primeiro, quem fala depois. Hoje, você disse que o metal pelo qual a nossa cidade começa não é o que nos define, e também não são só os nossos prédios tombados que nos definem. Hoje, qual que é a leitura de vocês sobre os próximos passos dessa identidade, dessa geração que está vindo, depois de nós que ficamos ali no limbo, e enquanto criador de várias identidades culturais, enquanto professora que também forma aí várias pessoas dentro desse eixo. Queria ouvir de você, da cidade. Quem que vai primeiro aí? Os próximos passos? Isso, o que você pensa Do imaterial. Isso. Eu acho que é tomar posse e conhecimento e correr atrás desse direito de ter essa cultura, entendeu? O direito, nós não estamos tendo aí o Paulo Gustavo, tem que ter direito à cultura, gente. Tem que investir na cultura, tem que ter esse olhar para poder preservar, para a gente não perder, para vocês, as gerações futuras, não perder o que os nossos antepassados fizeram por nós, por esses bens materiais. Eu fico muito preocupada quando eu falo que uma guarda acabou. A melhor guarda, assim, que não é a melhor, desculpe por essa palavra, a que fundou, a que começou, a que iniciou, então não poderia nunca, né? Então eu acho que é esse
olhar de pertencimento. Isso me pertence. Eu não posso deixar que nada, que ninguém que esteja à frente de uma cidade deixe que isso perca, tá? Então eu tenho que tomar uma ação de pertencimento, de luta, né? Essa luta aí do Glauco, que ele vem, é esse trabalho que tem que ser feito para que nós temos o prazer de manter a nossa identidade, a nossa cultura, né? Olha bem, o trabalho que nós estamos tendo para retornar com as guardas. Ano passado foi um sacrifício, porque eu tenho uma questão de colocá-las na rua. Eu tenho que fazer a festa delas. Se eu não fizer, e se eles não visitarem, eles têm os costumes de visitar o outro e o outro congado vir aqui. Então são coisas que a gente não pode perder, tá? Então eu acho que é a luta do pertencimento. Não sei se eu te respondi. Quando tem essas missões assim, de fazer apresentação, eu falei isso, eu fico pensando 24 horas no que eu vou dizer, né, na relevância que isso tem. E uma coisa que me passou muito antes de vir para cá, tem a ver com a música do Gonzaguinha, que é Eu Acredito na Rapaziada, que segue em frente e segura o rojão. Então, eu acho que essa construção da identidade, os próximos passos, eles invariavelmente vão ser dados pelas juventudes, né? Então, eu sinto, quando eu tinha 20 e poucos, que a geração que digamos, me tutorava, muitas vezes mais me tolhia do que me dava espaço. E aí, eu acho que agora, que eu estou com 42, eu acho que tem que pegar essa turma dos 20 e poucos e todo mundo, e não é para ter fardo nenhum, não, sabe? Vocês estão fazendo, essa semana, ela pode ser o estopim para a explosão que a gente sempre sonha. Então, a moçada aqui da Casa Gentil, é essa turma que vai determinar essa identidade. Eu acho que a contribuição que a gente pode dar em termos de patrimônio, né, do que a gente construiu como patrimônio material, e das visões que a gente tem, por exemplo, sobre essas lutas, elas têm que abastecer esse desejo de uma construção de identidade. Então, assim, os próximos passos é a gente deixar essa semana cultural acontecer, a gente colher o que vai haver dessas conversas e entender que a nossa identidade ela vai ser construída pelo novo, o novo sempre vem, como fala outra canção, e a gente que já está mais velho, ajudar, apoiar e para que isso seja construído. Acho que o futuro virá. Virá não, já veio. Esse pessoal que está aí fazendo, e aí eu quero aproveitar aqui, eles já estão fazendo. Eu disse hoje na cerimônia lá do cinema, inclusive foi Marta que falou, os jovens de hoje não têm, o que eu falei com você, Marta? Não tinham. Não foi? Como corrigir o tempo verbal. Não tinham, porque tem uma galera aí fazendo. Mas, agora, eu vou fazer um momento meio de aqui, enquanto um dos nossos movimentos culturais se prepara para apresentar aqui pra gente, e vocês vão entender porque que tem tudo a ver se apresentarem agora. Por quê? Eu tenho uma outra pergunta, viu, Glauco e Rafa? Vocês já podem começar aí a se movimentarem, pegar os tambores, bora aquecendo. Vocês são, né, fundadores do Tom Brilha, né? Dois deles. Porque é o seguinte, deixa eu fazer aqui uma confissão e uma revelação. Eu conto isso para os meus amigos. Quando eles falam assim, nossa, a gente madrugou para ir pro Tom Brilha, eu falo, gente, deixa eu falar pra vocês um negócio. Eu conheço dois que são lá de Raposa. E dá um orgulho danado quando eu falo isso. Porque e aí eu falo, de verdade, e eles falam assim, quem? E aí? É o pertencimento. Não, e aí você já deve ter ganhado muitos seguidores, porque eu faço questão de abrir o Instagram e dizer quem são. Por quê? Porque nós exportamos muita coisa boa. E por que eu estou dizendo isso? Essas coisas boas também precisam ficar aqui na nossa cidade. A gente também precisa fazer aqui. A gente também precisa cultivar aqui. Porque muitos de nós somos criados aqui e saímos daqui. Eles estão fazendo daqui e exportando daqui.
Bom, então enquanto eles estão ali se preparando, Rafael e Glauco, Marta diz que adora carnaval, vocês vão puxar aqui uma música e quando eles se preparam. Cultura, gente, cultura. E você tá aqui, ó, acompanhar. Claro. Ah, gente, ela era sambista, não seja por isso. Ah, gente. Por favor, Rafael e Glauco, vocês vão aqui puxar nem que seja 2 frases pra gente comemorar isso. 2 pessoas que exportam nossa cultura e que falam muito sobre ela. E eles vão tocar, se vocês quiserem já se unirem ali. Eu acho que pode. Meninos, pode? Alguém me ajuda a arredar aqui, por favor?